Vamos continuar as nossas reflexões, os nossos estudos nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de te convidar, se a tua Bíblia está aí ao teu alcance, que você abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do primeiro versículo. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da parábola das 10 virgens, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que eu já comentei com vocês, dos versículos 1 a 13. Eu vou fazer essa leitura. Você acompanha essa leitura e na sequência nós vamos conversar um pouquinho e tirar ensinamentos práticos para a nossa vida cristã. A palavra do Senhor diz assim: O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto às suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Esta é a parábola que o Senhor Jesus conta ali para os seus discípulos e que nós vamos refletir hoje um pouquinho. Bom, essa parábola, Jesus inicia dizendo que o reino dos céus, o reino de Deus, ele é semelhante a essas 10 virgens. E aqui ele vai colocar 2 grupos de virgens. Primeiro vamos explicar isso. Quem são essas 10 virgens? Bom, o casamento naquela época, ele acontecia muito cedo, muito cedo. Então, as pequenas adolescentes ali, a partir dos 12, 13 anos, já eram feitos contratos de casamento. Então já era estabelecido o casamento, e aí então o noivo deveria pagar o dote por essa moça, pela sua amada, para ser a sua esposa. Enquanto ele não pagasse, ele não poderia tê-la como esposa, como sua mulher, de uma forma definitiva e completa. E essas outras, que são as damas de honra, essas virgens, eram damas de honra, também adolescentes, são chamadas de virgens aqui porque eram moças também adolescentes que ainda não tinham casadas. E qual era a função delas? Era preparar a noiva para a chegada do noivo e acompanhar esta noiva no cortejo, agora junto do noivo, até o local onde iriam celebrar o casamento, a união agora deste homem e desta mulher. É importante ressaltarmos aqui que nesta parábola a noiva, ela não é citada e ela não é o centro das atenções. Então nós precisamos compreender que muitas vezes a noiva é colocada como a igreja, que é a noiva de Cristo. Aquilo não é citada a noiva. Então nós não podemos forçar interpretações, tá certo? Algumas pessoas querem dizer, bom, a noiva é a igreja, as amigas aqui é Israel, e dentro de Israel tem os bons e os ruins. Não é isso, tá certo? O pessoal da linha dispensacionalista gosta muito de falar isso, que essa é uma parábola para Israel, porque a igreja é a noiva, mas Israel vem como os amigos do noivo e da noiva. Não é isso, não é isso, tá certo? Então você não pode forçar uma interpretação nesse texto. Mas vamos continuar então. Então essas 10 moças, essas damas de honra, elas estão ali e a função delas é honrar ao noivo, preparando a noiva e acompanhando a noiva no cortejo, depois no acompanhar, no encontro com o noivo e depois junto com o noivo ir para o local de celebração e de festa
da união do homem e da mulher aí na presença de Deus. Tá certo? Então, a gente vê aí. O texto fala que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Então, as prudentes, elas levaram as candeias delas, né, as lamparinas e também uma reserva de óleo. Você tem que lembrar que naquela época não tinha energia elétrica, nem farolete, tá certo? Então, dentro das casas, eles usavam as lamparinas. Você colocava o óleo e acendia. Mas essas lamparinas, as lamparinas daquela época eram muito frágeis e o vento apagava. Então, para usar fora de casa, num cortejo, não era indicado. Então, quando a gente lê aqui nesse texto, a gente tem que entender o contexto daquela época. Como que era, então, essas candeias aqui, na verdade? Isso aqui, numa linguagem mais para a gente entender hoje, é como se fossem tochas, porque aquelas pequenas lamparinas apagavam. Então, para cortejos, eles utilizavam um pedaço de pau, na ponta tecido enrolado, e esse tecido era embebido, era mergulhado no óleo e aí acendido. E de cada 15 minutos tinha que embeber, molhar novamente no óleo, porque senão queimava o pano, queimava o tecido e a tocha se apagava. Então, as prudentes, elas foram lá para cuidar da noiva, e ainda é dia, e elas estão preparando a noiva, eles estão numa correria, elas não estão paradas. Elas estão trabalhando, porque a elas foi entregue uma missão. Elas vão honrar o noivo preparando a noiva. E aí elas estão trabalhando, preparando o vestido, preparando o cabelo, enfeitando, preparando tudo que deve ser preparado para o encontro do noivo, o dia da honra do noivo e da noiva. Tá certo? Então as prudentes, elas prepararam. Elas pegaram a sua tocha, embeberam no óleo, acenderam a chama, deixaram lá já preparada, acesa, e levaram um tanto extra de óleo, porque a cada 15 minutos elas tinham que embeber aqueles panos no óleo novamente para manter a tocha acesa. Mas as imprudentes, elas não se preocuparam muito. Parece que elas não levaram muito a sério a missão de honrar o noivo no seu dia especial, no seu dia de glória. Elas simplesmente acenderam a sua tocha e foram. Parece que não estavam muito preocupadas com a missão, com o trabalho que lhes foi entregue de honrar o noivo, de preparar o que deve ser preparado para o dia da honra e da glória do noivo. Mas aí então elas estão naquele trabalho, naquela correria, as 10 moças, e é importante você lembrar que no texto as 10 são colocadas como sendo virgens, ou seja, aos olhos dos homens, ao olho das pessoas, as 10 eram exatamente iguais, sem mácula, sem nada errado. As 10 são virgens, tá certo? Mas algo no interior delas mostrava que elas eram diferentes. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 se importavam de verdade em honrar o noivo. 5 parece que não se importavam muito, porque não levaram o óleo extra, tá certo? Então, elas estão trabalhando na correria, estão cansadas, e aí as 10 adormecem. Porque se passou às 6, às 7, às 8 da noite, às 9 da noite, e aí quando já está tarde, você tem que se lembrar que naqueles dias não tinha energia elétrica, eles dormiam cedo, né? Mas meia-noite eles ouvem o grito, o noivo chegou. E aí, a noiva tem que estar preparada, aquelas 10 damas de honra têm que estar preparadas com a chama acesa para caminhar no cortejo com o noivo, encontrar o noivo e caminhar com o noivo até o local da festa, quando o noivo vai ser honrado em seu casamento com a sua amada. Mas, quando elas escutam a voz, as 10 acordam atordoadas assim, chegou a hora, o noivo está aí. E aí? As prudentes estão ali com a sua tocha, vamos chamar assim de tocha, fica mais fácil a gente entender, a sua tocha acesa, olham ali, opa, tem o azeite, tem o óleo, reserva aqui. Dão mais uma molhadinha na tocha ali, no tecido, para que a chama brilhe, porque é meia-noite, e elas vão caminhar ao encontro. Aí as imprudentes, elas olham, o fogo está quase apagando. E elas, meu Deus, acordam. Nós não nos preparamos para isso, nós não temos o óleo reserva. E aí elas pedem para as outras que são prudentes que emprestem um pouquinho, dê um pouquinho do óleo. Elas falam, não, esse óleo é suficiente para a gente, mas se a gente dividir com vocês, tanto vocês quanto nós vamos ficar sem o óleo.
E aí, o que elas são aconselhadas a fazer? Aí comprar o óleo com quem vende. Imagina, naquela época não tinha mercado, não tem nada, desespero para procurar em alguma casa ali da redondeza alguém que pudesse dar um pouquinho de óleo para que elas carregassem e acompanhar a noiva até o encontro do noivo e depois caminhar para o local da festa de celebração, onde o noivo seria honrado no seu dia de glória. Mas elas saem desesperadas e quando elas voltam, o cortejo já tinha ido, a noiva já tinha encontrado o noivo com as suas outras 5 damas de honra que eram prudentes, que se importavam com aquele dia de glória do noivo. E aí então elas chegam e batem na porta e querem entrar de qualquer jeito. Olha, nós encontramos o óleo, nós estamos aqui. Mas o noivo não abre a porta e fala assim, não, na verdade, eu não conheço vocês. Na verdade, eu não conheço vocês. Era tradição naqueles dias, você tem que compreender isso. Quem não acompanhasse o cortejo é porque não queria, não se importava em honrar o noivo. Se você não está preparado para parar tudo, naquele momento de glória do noivo, parar tudo e colocar o noivo em primeiro lugar e caminhar em direção a ele, depois com ele até o local onde ele vai ser honrado, você também não vai entrar depois quando a porta for fechada. Ou seja, você tem que se preocupar antes com a glória dele, para que você possa provar do momento de glória dele, com ele, na presença dele. Então, essas imprudentes não se preocuparam antes, não puderam ir ao encontro dele no cortejo e depois caminhar com ele até o seu local onde ele seria honrado, glorificado e respeitado ali por todas aquelas pessoas. Se não se preocuparam em todo esse trajeto, agora não adianta bater na porta aqui no final, porque agora é tarde demais. O que essa parábola está querendo nos ensinar? Vamos conversar um pouquinho agora, trazer para a gente. Jesus está querendo mostrar, em primeiro lugar, vamos ver aqui, todas são virgens. Aos olhos dos homens, aquelas moças, todas eram iguais. Adolescentes, vamos dizer assim, meninas de família, de respeito, que vão na igreja, não é isso? Né? São religiosas até, certo? Ouviram falar de Deus, não é? Dizem honrar Deus, crer em Deus, mas dentro do coração daquelas 10, 5 realmente se importavam em honrar Jesus. E outras 5, não se importavam. Não buscavam isso. Até faziam algumas coisas que eram dadas a elas, mas o coração não estava lá. Aquilo não era prioridade, aquilo não era importante. Elas simplesmente fizeram porque, de certa forma, é o que elas deveriam fazer, foi dito que elas deveriam fazer, e elas fizeram. Mas não se preocupavam em honrar o noivo, honrar Jesus. Não se preocupavam em honrar o Filho de Deus na sua vida aqui, enquanto aguarda a vinda dele gloriosa. Então, veja bem, o que Jesus está dizendo, ele não está falando o pessoal que está fora da igreja, que não presta, que isso, que vai para o inferno. Ele está dizendo, não, ele está trabalhando, olha, pessoas boas, aos olhos dos homens, as pessoas são iguais, você não vê diferença. Mas Deus vê o coração. E na hora que chegar o Cordeiro, aqueles que estão preparados vão sair ao encontro dele. Aqueles que não estão preparados, é tarde demais. Pode até parecer santidade, pode até parecer uma pessoa religiosa, pode até parecer um servo de Deus, pode ser daqueles que não falta nenhum domingo na igreja, pode ser amigo pessoal do pastor da igreja, pode saber versículos de cor, mas se a vida daquela pessoa não demonstra que ela, de fato, quer honrar esse cordeiro, se lá no fundo do coração dela isso não é uma prioridade, então, meu querido, esta pessoa não passa de uma virgem nécia, imprudente. Mas no dia da vinda gloriosa do Cordeiro, isso vai ser revelado. Isso vai ser revelado claramente. O problema aqui, então, é que aquelas virgens, apesar, vamos dizer assim, ser religiosas, tudo bonitinho, tudo certinho, mas a fé delas era uma fé irresponsável e descomprometida. O noivo, naquele momento, não era tão importante assim para elas, e por elas não se importarem tanto, a honra do noivo, do seu momento de glória, também não era tão importante para elas. E esse descomprometimento, isso daí fica bem claro na falta do óleo. Ela não se preocupou e falou assim, poxa, ele pode vir à noite, então é melhor eu levar um óleo extra.
é melhor eu levar um óleo. Não se importou em se preparar, em dedicar a vida para honrar aquele noivo. A falta do óleo, a falta do compromisso, a falta de interesse, a falta de priorizar aquele momento do noivo, de Jesus Cristo, da vinda do noivo. Isso não foi prioridade, eles tinham outras prioridades. Vai lá fazendo as coisinhas mais ou menos, certo? Vai na igreja, faz mais ou menos, pega um ministério, faz mais ou menos, mas as coisas da vida são muito mais importantes. Aparentemente não faz nada de errado. É uma pessoa que enche a cara, que vai ficar doidão usando droga, que vai adulterar, que vai matar, que vai roubar. Não é nada disso. Aparentemente é uma pessoa boa. Só que o noivo e a glória do noivo não é prioridade. Não é prioridade. Veja que essa pessoa, no momento que era para encontrar o noivo, ela revela que falta luz. Falta luz. Se falta o óleo, falta luz. Algumas pessoas colocam aqui o óleo como a presença do Espírito Santo. Essa pessoa não se enche do Espírito Santo, não transborda do Espírito Santo. Então, sem esse Espírito também não há luz. Nós não podemos forçar muito essa parábola a dizer isso. Mas agora nós podemos dizer isso de uma forma da nossa vida cristã como um todo. Querido, se você não prioriza Cristo, se você não busca Cristo, se Jesus não é a essência da sua espiritualidade, da sua vida, a tua prioridade, você não tem o Espírito, o óleo vai faltar, você tem fagulhas, brilhos, muitas vezes de uma luminosidade parcial e temporária, mas você não transborda desse óleo e você muito menos vai brilhar a luz de Cristo ao mundo e não está se preparando para a chegada gloriosa desse Filho, do Filho de Deus, para o dia de honra e de glória dele. Então, queridos, as nossas obras não nos salvam, mas as nossas obras mostram se a nossa fé é autêntica. As nossas obras mostram se Jesus Cristo é prioridade da nossa vida. Então, meu querido, não basta nós termos a aparência de santidade, não basta sermos religiosos e frequentarmos uma igreja. Jesus Cristo tem que ser o Senhor da nossa vida, a prioridade da nossa vida. Você tem que estar preparado para isso, colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Com isso eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser pastor, missionário, não é nada disso. Mas se você é um dentista, você vai ser um dentista que ora, que se importa em honrar Cristo, que vive uma vida digna, que vive na justiça do reino, que declara Jesus com os lábios, com a vida. Se você é um advogado, você é um advogado justo, que faz o que é certo, não está preocupado só em ganhar dinheiro e esquecer o que é verdade, o que é mentira, o que é justiça, o que é injustiça. Vocês estão entendendo? Independente do que você faz, se você é uma virgem prudente, você quer honrar Jesus em tudo que você é, em tudo que você faz, porque você quer se preparar para aquele momento, quando o noivo vier, e quando você escutar, Jesus chegou, glória a Deus, você sabe que poderá caminhar ao encontro dele, e ele vai te chamar, e você vai ser arrebatado para encontrar com ele nos ares, e celebrar o momento de glória dele diante de toda a criação. Façamos isso, sejamos como aquelas virgens prudentes, que de fato se importam em honrar o Filho de Deus, que se importam em honrar aquele a quem nossa vida deve estar focada, direcionada. Façamos isso, porque senão, e eu sei que isso vai acontecer com muita gente dentro das igrejas, vai descobrir tardiamente que era uma virgem, mas uma virgem prudente, onde o noivo não era o centro da sua vida. E aí então, quando Jesus voltar, vai ser deixado de fora. E aí vai dizer, abre, eu preguei em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, eu não faltava na igreja, eu isso, eu aquilo. Jesus falou assim, espera aí, na verdade, eu não te conheço. E sabe por quê? Porque você nunca me priorizou, você nunca me conheceu. As minhas ovelhas verdadeiras, elas ouvem a minha voz e me seguem. Você não reconhecia a minha voz como voz de sendo o teu Senhor, o Senhor da tua vida. Você nunca me seguiu. Você me seguia naquilo que te convinha, mas você tinha outras prioridades. Agora, a porta se fechou e você está fora. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Saiam de perto de mim, vocês que não me priorizarem e priorizar outras coisas na vida de vocês. Queridos, vamos aprender então com esta parábola. Sejamos como aquelas jovens, aquelas damas de honra,
que se importavam em honrar o noivo, que se importavam em estar preparadas, dar o melhor delas para o momento de glória daquele noivo. Façamos isso, que Jesus seja a razão da nossa vida, a prioridade da nossa vida, e não um apêndice, um detalhe. Que Jesus nos abençoe, nos santifique e nos enche do óleo do Espírito, para que brilhemos no mundo, através das nossas boas obras, e o mundo olhe as nossas boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Amém.